Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Na aula anterior eu falei com você sobre uma obra de comentadores do MEC, Coleção Grande Educadores, acerca de Vygotsky, e comentei uma pequena obra do autor, que é a Formação Social da Mente. No vídeo de hoje eu falarei sobre a apostila 18, intitulada Aula 18, Lev Semyonovich e Vygotsky, obra 3, A Construção do Pensamento e Linguagem, de 1934. É uma obra gigantesca, uma obra complexa, talvez eu gaste 2 vídeos para falar dessa apostila, e que, conforme eu já tinha dito para vocês ali na biografia do autor, há 2 vídeos atrás, o autor ele morre, é sempre acometido ali pela tuberculose, vai morrer em 34, ele não consegue revisar adequadamente seus textos. A sua linguagem, para nós brasileiros, é uma linguagem bastante complexa. Então ao longo dessa obra, você vai encontrar conceitos em ordens invertidas. Eu vou tentar colocar em ordem esses conceitos e espero pelo menos que vocês consigam aprender os aspectos essenciais da obra, não a totalidade. É uma obra que exige o conhecimento do behaviorismo, da Gestalt, da psicologia cultural, enfim, do Piaget. Ele cita muito Piaget nessa obra. Então é fundamental conhecer toda a psicologia antes de adentrar na leitura de A Construção do Pensamento da Linguagem, que eu considero uma das obras mais difíceis que o autor veio escrever e a sua obra principal. Bom, acho que não preciso mais falar acerca da questão da saúde do autor e de como ele não conseguiu revisar os seus textos. Vamos lá. Em relação à obra, a ideia é associar como que a ideia principal, né, não só, mas a principal, como que a linguagem influencia na construção do pensamento. Qual que é a relação? É uma relação necessária, pensamento e linguagem? O autor vai dizer que uma grandeza não é necessária em relação à outra, é possível pensar sem linguagem, mas ele associa que a última fase do pensamento, um pensamento mais abstrato, mais desenvolvido, necessariamente vai precisar de uma linguagem que o estruture. E ele postula ainda mais, dependendo da nossa linguagem, dependendo das regras a que a nossa língua está submetida, as regras gramaticais, de sintaxe, enfim, todo o conjunto ali que vocês aprendem na língua portuguesa, dependendo disso, vai ser os limites do teu horizonte. Ele chega a postular que uma pessoa que fala apenas um idioma vai estar circunscrito, vai estar, de maneira geral, vai estar submetido a uma forma de ver o mundo. É preciso conhecer mais línguas para que você seja capaz de pensar de outra forma. Então, apesar na época do Vygotsky, além de ter vivido muito pouco, ter sido difícil estabelecer uma relação clara entre linguagem e pensamento, hoje nós sabemos bem mais do que o autor tinha condições de descobrir ali no início do século XX, ele já postulava algumas afirmações que ainda se fazem presente, que a linguagem afeta poderosamente a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Isso não significa, como eu já tinha dito para vocês, que o pensamento só se dá enquanto houver linguagem. Não é isso que o autor está dizendo, mas o pensamento precisa da linguagem para se desenvolver a níveis cada vez mais elevados, cada vez mais abstratos. Hoje, citando pesquisas, principalmente em tribos indígenas brasileiras, nós percebemos o tanto que a linguagem afeta de fato na formação, na própria constituição orgânica do nosso cérebro, mas não é aqui que eu vou entrar com vocês. Tá, vamos lá. Página 1 da aula 18. A função primária da linguagem é comunicar, relacionar socialmente, influenciar os circundantes, tanto do lado dos adultos quanto do lado da criança.
Assim, a linguagem primordial da criança é puramente social. Seria incorreto denominá-la linguagem socializada, uma vez que esse termo se associa a algo inicialmente não social, que só se tornaria social no processo de mudança de desenvolvimento. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós utilizamos a linguagem para obter algo, para relacionar com as pessoas, mas o fato de utilizarmos a linguagem para isso não quer dizer que no início de nossa vida, enquanto criança, que nós prestemos atenção aos interesses da coletividade, que nós estejamos ali atentos ao que acontece ao nosso redor. Eu vou falar de modo mais claro. Hoje, quando nós estamos comunicando com os outros, na linguagem socializada, quando eu falo alguma coisa para vocês, eu me preocupo com o efeito que essa fala vai ter. Eu quero saber qual que é a relação que ela vai ter com vocês, que vai ter com minha namorada, que vai ter com meu pai. Então eu articulo muito bem esse pensamento, ou da melhor forma possível, pensando não somente nas minhas necessidades de comunicar aquilo que eu quero, mas na capacidade de o meu ouvinte, de meu interlocutor, ser capaz de perceber o que está sendo comunicado e de não ser afetado negativamente, né? Como eu tenho vontade que vocês sejam afetados positivamente, de não ser afetado negativamente por aquilo que eu estou dizendo. Antes de dar uma bronca, eu vou pensar se aquela bronca é necessária e nos efeitos positivos e negativos que ela vai ter. O Vygotsky está dizendo que no início a criança ela tem uma linguagem social, ela comunica, mas sem se preocupar com os efeitos dessa comunicação. É social, mas não é socializada. Qual que é a diferença de um e outro? A criança comunica algo e pouco interessa se vai agradar ou não. Você pode chegar lá e perguntar para uma criança, digamos que eu esteja acima do peso, vou dar um exemplo aqui bem chulo. Eu estou acima do peso e eu sou bem abalado, tenho trauma em relação ao meu peso. Ou então a minha aparência. Você chega na criança, você acha o tio bonito? Eu me refiro a mim mesmo como tio. Você acha o tio bonito? A criança pode dizer para você, não tio, o tio é feio porque o tio é gordo, o tio é feio porque a barba do tio parece não sei o que. E ela não liga o efeito que vai ter em mim, né? Pelo menos no início. Agora, se eu perguntar para um adulto, o adulto tende a falar de modo mais agradável. Não, você não está de tal forma, isso é normal, você está bem, nossa, e você fica achando várias maneiras para tentar fazer com que a pessoa se sinta bem. Professor, eu errei totalmente, ficou ridículo o meu trabalho? Não, seu trabalho não ficou ridículo, é só uma questão de fazer apontamentos. É isso que o Vygotsky está dizendo sobre a forma como a criança usa a linguagem e a forma como o adulto usa a linguagem. A criança usa para exprimir suas vontades e, com o perdão da palavra, não está nem aí. Eu ia usar um palavrão, não vou. Ele não está nem aí para o que você pensa. O adulto usa para exprimir suas vontades, mas levando em consideração que existe outro que está ouvindo e que precisa ser afetado da maneira tal. Se ele quer xingar, ele vai usar para xingar. Se ele quer conquistar, ele vai usar para conquistar. Há uma função além da função da criança, que é uma função meramente comunicativa. Não sei se eu me fiz entender aqui nesse comentário. Qualquer coisa eu abrirei um Meet para fazer uma explicação acerca dessa obra, que eu acho que vai ser necessário. Bom, na página 2 eu deixei um comentário para vocês também ali, né? Ele vai comentar um pouquinho sobre as pesquisas de Piaget, utiliza muito o material de Piaget para fazer seus escritos. As conclusões a que conduz a pesquisa de Piaget permitem que, no desenvolvimento da criança, o biológico e o social são concebidos como duas forças externas que agem mecanicamente uma sobre a outra. Já falei sobre isso. De um lado, a criança nasce com um aparelho fonador, nasce com a capacidade para andar, nasce com N órgãos ali, aparelhos, sistemas que serão maturados e versarão no ser humano como nós conhecemos. De outro lado, precisará aprender coisas que estão além do seu nascimento. A arte de escrever, cantar, pular tal, utilizar instrumentos varas, utilizar os mais variados recursos aí que não são biológicos, mas são construídos socialmente. A conclusão central, que serve de base
aos volumes das pesquisas de Piaget é que a criança vive uma dupla realidade. Uma realidade biológica, aquilo que ela tem, e uma realidade social, aquilo que ela é capaz de aprender. Aqui o Vygotsky faz um alerta fundamental acerca do aprendizado para vocês. Não havendo dificuldade, não há necessidade, logo não há consciência. Uma constatação que o ser humano ele aprende somente diante da dificuldade. É uma constatação que também serve para Piaget, né? Para Piaget, o ser humano começa a aprender quando há um desequilíbrio, um desconforto em relação ao que ele sabe, o que ele tem que fazer. Para Vygotsky, é semelhante o caso também. Se você faz algo que não tem dificuldade nenhuma, você não vai aprender. O exemplo que eu dou sempre também, um exemplo que já virou rotina nas minhas aulas de Vygotsky, é a pessoa que vai dirigindo, já dirige há muito tempo, e você chega para mim e fala assim, eu vou te levar lá no... Você vai trabalhar, por exemplo. Todo dia você vai trabalhar, sai daqui, pega a linha verde e vira. Se você for dirigindo, sai do xisto, vai na linha verde, todo dia é o mesmo trajeto. Chega depois de 1 ano, 6 meses, sei lá quanto tempo, você não percebe que está dirigindo. Você entra no carro, segue, vê o trânsito, olha ali, mas você não percebe o que aconteceu no trajeto. No domingo, ao invés de você ir para São José dos Pinhais, que era que você ia lá do zoológico, você segue reto porque você está acostumado a dirigir sempre na mesma direção. Ou seja, chega um certo momento que nós fazemos as coisas no automático. Para aprender é necessário desviar o automático. Por isso que muitos psicólogos, neurologistas recomendam aos idosos: ô fulano, vá no trabalho por um caminho diferente, mude a sua rotina, tente coisas novas, porque a novidade faz você pensar e raciocinar. A mesmice faz você ficar cada vez mais travado, mais bitolado, vivendo sem perceber por que vive ou o que está fazendo. É o que o Vygotsky nos diz, a semelhante de Piaget, por isso o exemplo foi até o mesmo. Bom, a criança assimila a sintaxe da linguagem antes de assimilar a sintaxe do pensamento, ou seja, ela aprende as regras gramaticais, aprende como escrever, aprende a soletrar as palavras, sem aprender o significado dessas palavras, o que elas querem dizer de fato. Por isso que muitas pessoas conseguem ler uma informação do jornal, mas não conseguem ver a intenção por trás da informação. Conseguem ler uma notícia que ela foi manipulada por um jornal tendencioso, mas não entendeu qual que é a intenção do jornal ou coisa do tipo. O pensamento é algo que vem após a linguagem. O fato de você ler algo escrito não significa que você seja capaz de compreender. Pode ser que você compreenda o aspecto mais raso daquela informação. Na página 3 ali, e aqui já tem a nossa primeira diferença grande entre Piaget e Vygotsky. Vou ler para vocês o parágrafo inteiro. Vocês perguntaram para mim, eu até adiei a resposta enquanto não falasse do Vygotsky, né? Rejeitamos tranquilamente que se atribua a uma criança de 1 ano e meio a descoberta da função simbólica da linguagem, operação intelectual consciente e sumamente complexa, que mal se coaduna com o nível intelectual geral de uma criança de idade semelhante. O uso funcional do símbolo, mesmo mais simples do que uma palavra, aparece bem mais tarde. A criança leva muito tempo para tomar conhecimento do significado simbólico e usa palavras como uma das propriedades dos objetos. Bom, por que eu citei esse parágrafo inteiro? O Piaget falaria ali para vocês sobre o jogo simbólico, que eu lhes expliquei, que às vezes a criança que tem um pai agressivo faz uma brincadeira em que o pai é bonzinho. De 2 a 7 anos ali, falou um pouquinho sobre esse jogo simbólico. O Vygotsky diz que essa ideia de um pensamento simbólico é um absurdo. Por quê? Porque a criança ela não é capaz de entender uma linguagem em símbolos nessa idade tão precoce, que demoraria muito tempo para entender uma linguagem em símbolo. E ele contradiz, então, a perspectiva do Piaget nesse contexto que a criança utiliza do simbólico para se comunicar. Segundo ele, para utilizar o simbólico, a criança primeiro teria que ser capaz de utilizar essa linguagem mais direta, mais acessível,
teria que compreender os conceitos antes de entender o símbolo. Já para Piaget, os símbolos aparecem antes dos conceitos. Essa é a grande diferença ali, pelo menos em relação à linguagem dos dois autores. Ainda na página 3, o conceito é impossível sem palavras, o pensamento em conceitos é impossível fora do pensamento verbal. Em todo esse processo, o momento central que tem todos os fundamentos para ser considerado causa decorrente do amadurecimento dos conceitos é o emprego específico da palavra, o emprego funcional do signo como meio da formação de conceitos. Se eu tinha dito para vocês que o Vygotsky e os seus pesquisadores auxiliares não encontraram ou não conseguiram encontrar nenhum vínculo objetivo que relaciona diretamente, que coloca como necessária essa relação linguagem-pensamento, todavia o autor postula que para nós termos um pensamento elevado, seria impossível pensar sem ter as palavras. Que quando aprendemos alguma coisa, quando raciocinamos alguma coisa, a construção, sabe essa síntese que nós fazemos quando, sei lá, passamos por um problema financeiro, amoroso, um problema em relação ao trabalho, aí você para, senta e começa a refletir, descobrir consigo mesmo o que está acontecendo. Para o Vygotsky, nós usamos as palavras, são a capacidade de relacionar, de fazer com que essas palavras sejam articuladas, que nos dão a capacidade de chegar a uma conclusão. Para Vygotsky, sem palavra, viraria uma bagunça em nossa mente e não chegaríamos a lugar nenhum. Por isso que ele vincula, tão importante para ele, a relação pensamento e linguagem. Deixa eu tentar postular de modo mais simples aqui o que foi dito para poder conduzir ao fechamento desse vídeo e fechar na próxima aula a obra. Bom, ele está aqui falando sobre a relação pensamento e linguagem. Ele fala também que se você não tem dificuldade, se você não força o cérebro, você não vai aprender, que a automatização de alguns atos impede-nos de aprender sobre algo. Ele rejeita a perspectiva de Piaget de que a criança tem a linguagem simbólica para depois a linguagem conceitual. Para Vygotsky é ao contrário, é a linguagem do conceito para depois o símbolo. E aqui ele fala sobre como a linguagem, a língua em si, é fundamental para estruturar o pensamento. Por exemplo, quando você está diante de uma dificuldade, diante de uma situação que exige uma reflexão antes de agir, sabe quando você tem que tomar aquela decisão muito importante? Você pensa, você não fala com ninguém, mas internamente você forma frases internas. Ah, se eu fazer tal coisa, mas fulano me disse isso. Então nós usamos as palavras, né, tal como em Locke ali, nós usamos as palavras para, de certa forma, pegar essas influências dispersas do mundo, dos outros que chegam até nós, as nossas sínteses, nossas experiências de vida, tudo isso é articulado em forma de palavras até chegarmos a uma conclusão, se não perfeita, pelo menos o mais próximo possível. Só tomamos decisões racionais quando somos capazes de articular o pensamento. E a articulação de um pensamento, para Vygotsky, necessariamente se dá por meio do uso das palavras, né? Será que eu vou naquele lugar? Será que eu posso ir naquele lugar? Então você começa a lembrar, não, se eu for lá, vai dar isso, vai dar aquilo, e aí você toma a decisão. Eu construí um discurso interno antes de tomar a decisão. No próximo vídeo, voltaria a falar sobre essa obra que estou comentando.